Durante muito tempo na história da humanidade, a liderança foi interpretada como um exercício de poder, muitas vezes relacionado à força física, ao controle e à capacidade de impor vontades. Ser líder significava estar no topo de uma hierarquia, dar ordens, tomar decisões unilaterais e ser obedecido. Essa imagem, enraizada em culturas de dominação e conquista, via o líder como alguém separado e muitas vezes acima das pessoas ao seu redor. No entanto, essa visão tem se tornado cada vez mais obsoleta em um mundo onde as relações humanas, a empatia e a colaboração são fundamentais para o progresso verdadeiro. Gandhi traz uma mudança radical e transformadora nessa percepção. Liderança não é mais sobre músculos ou poder bruto, mas sobre estar com as pessoas ao lado delas, entre elas. Isso significa que o verdadeiro líder hoje é aquele que caminha junto, que compartilha vulnerabilidades, que escuta antes de falar, que compreende a realidade dos outros não de um pedestal, mas com os pés no mesmo chão. Liderar, então, passa a ser um ato de presença, de serviço e de sensibilidade. Um bom líder é alguém que não precisa dominar para guiar, mas que inspira confiança pelo respeito, pelo cuidado e pela autenticidade com que trata os outros. Essa nova liderança é menos sobre conquistar e mais sobre conectar. Ela exige coragem, sim, mas a coragem de ser humano, de ser compassivo, de ser exemplo. Gandhi, com sua simplicidade e firmeza moral, mostrou que liderar pelo coração pode ser mais transformador do que qualquer força imposta pela autoridade. Ver o lado bom das pessoas é um ato de escolha e de consciência. Em um mundo acostumado a apontar falhas, julgar comportamentos e destacar o erro antes da virtude, cultivar esse olhar generoso exige intencionalidade. Gandhi nos convida a inverter essa lógica. Em vez de focar no que falta ou no que há de errado nos outros, devemos buscar enxergar o que há de luz, de potencial, de valor em cada pessoa. Essa mudança de perspectiva transforma não apenas nossas relações, mas também a nossa própria postura diante da vida. Quando você se abre para perceber o lado bom das pessoas, mesmo quando esse lado está encoberto por medos, inseguranças ou comportamentos defensivos, algo também se transforma em você. Surge uma motivação mais profunda para servir, para apoiar, para estar presente de maneira verdadeira. Essa motivação não nasce da obrigação ou do dever, mas do reconhecimento do valor do outro como ser humano. E ao valorizar o outro, você fortalece a dignidade dele e reforça sua própria humanidade. Essa visão positiva é uma ferramenta poderosa de liderança e convivência. Pessoas tratadas com confiança e respeito tendem a corresponder com mais responsabilidade, dedicação e reciprocidade. Ao ver o lado bom do outro, você desperta nele a vontade de corresponder a essa expectativa, não por pressão, mas por inspiração. Assim, essa escolha de olhar com mais compaixão e menos julgamento pode ser o ponto de partida para relações mais saudáveis, ambientes mais colaborativos e uma sociedade mais justa. Liderar é servir. Essa ideia, que pode parecer simples à primeira vista, carrega em si uma revolução de valores. Em um mundo onde muitos ainda associam liderança ao prestígio, ao status e à autoridade, servir pode parecer um movimento contrário à lógica do poder. No entanto, é justamente aí que reside sua força. Gandhi compreendeu profundamente que a verdadeira liderança não está em mandar, mas em cuidar. Não está em se colocar acima, mas em se colocar à disposição. Servir não é se anular, é agir com propósito, reconhecendo o outro como alguém digno de atenção, escuta e apoio. Quando um líder se compromete com o bem-estar das pessoas que o cercam, ele constrói relações de confiança que não podem ser forçadas ou impostas. Ele se torna acessível, humano, próximo.
E esse tipo de liderança não só inspira, mas transforma. As pessoas passam a ver no líder alguém com quem podem contar, alguém que age por convicção e empatia, não por vaidade ou interesse. Isso gera um ambiente onde a colaboração substitui a competição e onde o respeito mútuo substitui o medo. Além disso, liderar servindo é um ato profundamente libertador. Ele retira o peso da perfeição, da rigidez e da necessidade constante de controle e coloca no lugar uma liderança mais leve, mais real e mais eficaz. Aquele que serve não perde poder, pelo contrário, conquista a autoridade moral, que é muito mais duradoura e significativa do que qualquer título ou posição. É nesse espírito que a liderança de Gandhi se tornou atemporal. Ao colocar-se a serviço de uma causa maior e das pessoas que acreditavam nela, ele inspirou milhões, não por força, mas por exemplo. A vida funciona, muitas vezes, como um espelho. Aquilo que damos ao mundo tende a retornar para nós, de formas diretas ou inesperadas. Quando escolhemos ajudar, apoiar e oferecer o melhor de nós aos outros, abrimos espaço para que esse movimento volte não necessariamente das mesmas pessoas ou da mesma maneira, mas como reflexo de uma energia que cultivamos. Gandhi nos lembra que, ao nos colocarmos a serviço do outro, não apenas contribuímos para o bem-estar alheio, mas também transformamos nossa própria existência. A generosidade sincera nos eleva, fortalece nosso senso de propósito e aprofunda nosso vínculo com o que é essencial. Essa dinâmica de dar e receber não é apenas moral ou espiritual. Ela também tem uma base concreta nas relações humanas. Pessoas que são tratadas com bondade e respeito tendem a responder da mesma forma. E muitas vezes, o bem que fazemos não para nos beneficiar, mas porque acreditamos nele, retorna em momentos e situações inesperadas através de apoio, oportunidades, ou simplesmente da certeza de que estamos construindo algo maior do que nós mesmos. Esse ciclo virtuoso se alimenta da confiança de que nossas ações têm impacto, mesmo que ele não seja imediato. Cada gesto de ajuda pode se tornar um elo em uma corrente de transformação. Quando você planta uma semente de cuidado em alguém, essa pessoa pode mais tarde plantar algo semelhante em outra. E assim, cria-se uma rede invisível, porém poderosa, de afeto e responsabilidade coletiva. Gandhi acreditava nessa força silenciosa do bem, uma força que começa pequena, mas que tem o poder de expandir-se indefinidamente, tocando vidas e criando conexões reais. Ao compreender isso, percebemos que servir não é apenas um ato de altruísmo, é também um caminho de realização pessoal profunda. A espiral ascendente da mudança positiva é uma imagem poderosa e profundamente verdadeira. Ela representa o crescimento contínuo que pode nascer de um simples gesto de cuidado, de um ato de generosidade ou de uma escolha consciente de agir pelo bem comum. Quando uma pessoa decide fazer a diferença, ainda que de forma modesta, esse ato tem o potencial de inspirar outros e esses, por sua vez, podem inspirar mais pessoas, criando um movimento que se fortalece à medida que se espalha. Gandhi entendeu que grandes transformações não começam com multidões, mas com indivíduos que escolhem agir com propósito. Essa espiral ascendente contrasta fortemente com o ciclo vicioso da indiferença, da violência e da desconfiança que muitas vezes marca as relações sociais. Enquanto uma atitude negativa pode desencadear reações de defesa, medo ou agressividade, uma atitude positiva tende a desarmar, a abrir caminhos, a curar. Quando você age com empatia, cria espaço para que o outro também se sinta seguro para agir da mesma forma. A mudança, nesse contexto, não é apenas pessoal, ela é contagiante. Mais do que isso, essa espiral não é algo idealista ou abstrato. Ela acontece no cotidiano, num gesto de escuta verdadeira, num perdão oferecido, numa ajuda silenciosa. Pequenos atos, repetidos com constância,
Tem o poder de gerar mudanças estruturais na maneira como as pessoas convivem, trabalham e sonham juntas. E à medida que mais pessoas se envolvem nesse processo, ele se torna mais forte, mais visível, mais transformador. Portanto, o caminho para uma sociedade mais justa, solidária e humana não está nas grandes promessas, mas na soma de atitudes, conscientes, guiadas por valores como respeito, compaixão e responsabilidade. Como ensinava Gandhi, não devemos subestimar o poder de uma única ação positiva. Ela pode ser a faísca que inicia uma corrente de transformação duradoura. A intenção por trás das nossas ações é o que realmente dá sentido e valor a elas. Mais do que o que fazemos, importa o porquê fazemos. Gandhi sempre enfatizou a importância da pureza de propósito agir, não por vaidade, por interesse ou por busca de reconhecimento, mas por uma convicção interna de que aquilo é o certo, de que aquilo contribui para o bem do outro e para o bem coletivo. Quando nossas ações nascem dessa intenção genuína, elas carregam uma força silenciosa, mas extremamente potente. São ações que não apenas tocam a superfície, mas que alcançam o coração das pessoas. Vivemos em uma era onde, muitas vezes, as aparências ganham destaque sobre os valores. Ações boas feitas por conveniência ou autopromoção até podem gerar resultados momentâneos, mas dificilmente constroem algo duradouro. Já quando a intenção é verdadeira, quando o servir, o cuidar, o liderar, vem de um lugar de autenticidade, isso se percebe, se sente. A coerência entre o que se diz, o que se faz e o porquê se faz é o que inspira confiança e credibilidade. Pessoas se conectam com a verdade, e é essa verdade que sustenta a integridade de uma liderança real. Além disso, a intenção consciente nos mantém firmes mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Ela nos protege do desânimo e do ego, porque sabemos que estamos fazendo o que acreditamos ser certo, independentemente do retorno externo. Essa clareza nos torna mais resilientes, mais serenos, mais livres. Gandhi compreendia que uma ação feita com retidão, mesmo pequena, tem mais valor do que grandes feitos motivados por vaidade ou medo. Por isso, cultivar uma intenção pura é como afiar a lâmina do nosso propósito. Nos permite agir com mais foco, mais leveza e mais impacto. Gandhi não apenas falou sobre liderança, serviço e transformação. Ele viveu cada um desses princípios com uma coerência rara. Sua vida foi um testemunho silencioso, porém poderoso, de que é possível conduzir grandes mudanças sem recorrer à violência, ao autoritarismo ou ao ego. Ao contrário de muitos líderes de sua época, e até de hoje, Gandhi não buscava o poder pelo poder. Ele se via, antes de tudo, como um servidor da verdade, da justiça e do povo. Sua autoridade vinha não de títulos ou cargos, mas da confiança que inspirava pela maneira como vivia aquilo que pregava. Ele enfrentou impérios com a força da não-violência, reuniu multidões com palavras simples e tocou corações com gestos humildes. Mas talvez seu maior legado tenha sido mostrar que a verdadeira liderança começa no íntimo, na capacidade de ouvir a própria consciência e agir em conformidade com ela. Gandhi caminhava ao lado das pessoas, vivia como elas, compartilhava de suas dores e esperanças. Era um homem comum com uma integridade incomum, e é isso que o tornou extraordinário. Sua vida prova que não é necessário ter riqueza, influência política ou força física para provocar mudanças profundas. É preciso sim ter coragem moral, clareza de propósito e o compromisso de viver de forma íntegra. Ele nos ensina que qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, pode exercer liderança se estiver disposta a servir, ouvir e agir com amor. Essa é a revolução silenciosa que Gandhi promoveu e que continua viva em cada pessoa que escolhe liderar não com poder, mas com presença.